Hoje, nosso estudo espírita é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo serão os nossos amigos e facilitadores, Fabiano Capanema e Davi Santos. Também reforçando aqui o pedido para os nossos internautas continuarem, mandando suas perguntas, suas dúvidas, aqui no comentário deste vídeo. Então, bom estudo a todos, Jesus os abençoe. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos nossos amigos internautas que acompanham esse estudo de perguntas e respostas embasadas na doutrina espírita. Boa tarde, Fabiano. A primeira pergunta que nós vamos responder, ou tentar responder, com toda a simplicidade que nos é característica, porque nós não sabemos tudo, Fabiano? Nós buscamos sempre responder com muito carinho as perguntas dentro do que a doutrina espírita, o Consolador Prometido, nos orienta. E a pergunta em questão, ela segue da seguinte maneira. Os tratamentos realizados no corpo físico, exemplos, tratamento de câncer, asma e outros, afetam o perispírito ao ponto de, nas próximas e possíveis reencarnações, a pessoa nascer sem ou não desenvolver essas doenças? Bom, as doenças, as vicissitudes, as mazelas que nós trazemos no nosso corpo físico, André Luiz nos diz que ao encarnarmos ou reencarnarmos, nós trazemos em nosso corpo físico ou no nosso perispírito predisposições mórbidas, para determinadas doenças, para determinadas mazelas, que elas poderão, então, se concretizar ou não durante a existência da criatura na Terra, de acordo com as escolhas, de acordo com as experiências que o indivíduo vai desenvolvendo ao longo de sua vida. Como assim? Deus, certa feita, eu ouvi uma parábola, uma historinha, de como exemplificar a justiça divina. E aí a pessoa em questão que contou essa história, me contou a história de um pai que tinha um filho muito custoso. E aí, então, eles moravam numa fazenda, e nessa fazenda tinha um celeiro, e o menino, ele morria de medo de ir ao celeiro durante a noite, Sempre quando precisava pegar alguma coisa, o seu pai solicitava a sua ajuda, a criança ficava receosa de estar indo ali. E, certa feita, este senhor já, cansado da mãe da criança reclamar das suas peraltices, ele então faz uma promessa para esse menino. Ele diz o seguinte: olha, se você continuar desobedecendo, se você continuar fazendo as suas peraltices, você vai dormir no celeiro. O seu castigo vai ser dormir no celeiro. E aí eu penso que para aquela criança deve ter sido horrível, porque ele morria de medo de ir para o celeiro. E no final do dia, a sua esposa então chega para ele e novamente reclama da má conduta do filho durante o decorrer do dia. O pai não se faz de rogado, Passa a mão nesse menino, leva ele para o celeiro, tranca as portas e fala para ele: olha, você vai passar a noite no celeiro. Eu te disse que caso você continuasse com a sua má conduta, isso lhe seria imputado. E a criança então vai aos prantos, sendo levada ao celeiro, pedindo ao pai que não fizesse aquilo com ele, porque ele se arrependia da sua má conduta durante o dia. O pai virou para ele e disse: olha, tudo bem, que você se arrependeu é o primeiro passo, então, para a sua mudança de comportamento. Amanhã você vai fazer diferente, mas hoje você vai dormir no celeiro. Então, tão logo ele tranca essa porta e volta para casa, a criança, então, vê que não tem mais jeito, vai passar a noite no celeiro. E ali ela acaba dormindo, chorando, mas adormece. Nos primeiros raios do sol, do amanhecer, a criança se sente aconchegada, se sente
de certa forma, aquecida, cuidada e protegida, sem dar-se conta de por que tinha aquele sentimento. Quando ele, então, se desperta por completo, ele olha do lado, o seu pai estava dormindo com ele. Então, o que aconteceu? No meio da noite, né, ele esperou a criança dormir. Então, logo a criança dormiu, ele foi para o celeiro com aquela criança, né? E dormiu ali a noite toda abraçadinho com ela, mesmo ela não percebendo que ele estava ali do lado. E aí foi então que eu percebi, né, que nós somos os autores e protagonistas do grande teatro da vida, né, no que diz respeito à nossa própria vida, porque são as nossas escolhas que fazem com que nós experimentamos, né, experiências difíceis ou tenhamos nem tanta dificuldade assim na nossa reencarnação. Embora nós não estejamos livres das provas, né, e expiações que nos são cabíveis pelo mundo que nós habitamos, Deus nunca nos desampara, né? Deus é semelhante àquele pai que dormiu ali do lado da criança. Ou seja, mesmo que nós estejamos passando por momentos de dificuldade, por momentos difíceis, embora, na maioria das vezes, por nós mesmos não conseguirmos nos sintonizar, sentir a presença desse Pai maravilhoso do nosso lado, não significa que Ele não esteja ali, né? E que, embora possamos até ter tido uma noite difícil, vamos colocar dessa forma, o dia sempre amanhece, né? Sempre temos a oportunidade de um dia novo e de um dia mais feliz. E o mais importante, fazer sempre diferente daquilo que nos levou a experimentar, talvez, aquele momento de sofrimento. E o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre essas questões de saúde, de sofrimento, de vicissitudes que nós atravessamos durante a nossa reencarnação? Ele fala o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos os homens caem por suas próprias culpas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos, né? Então, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Bom, analisando esse texto do Evangelho, então, o que nos cabe concluir é que como se dará a próxima reencarnação, se a pessoa terá o perispírito lesado ao ponto de reencarnar com essas predisposições mórbidas, segundo o que nos diz André Luiz, isso vai variar muito de acordo com o proceder da pessoa e também de como ela se compromete, né, com a própria consciência. Porque, como o próprio Cristo nos disse, né, a cada um será dado segundo as suas obras. E Pedro, na sua segunda carta, ele nos diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, resumindo, existem duas formas de nós nos reajustarmos com a nossa consciência e com as leis de amor que o Senhor deixa todos ligados e comprometidos, né? Ou é pela dor, pelo sofrimento, ou é pelo amor, pela prática da caridade e pela perseverança no Evangelho.
Olá, nós temos mais uma pergunta da internauta Bruna Correia. Ela pergunta para a gente: os espíritos têm a mesma percepção da passagem do tempo que as pessoas? E para a gente responder a Bruna, nós teríamos então que recuar um pouco no tempo para fazer uma análise de como avançou a civilização humana no planeta terrestre. Nós sabemos que aproximadamente 10 mil anos atrás, ainda estávamos nas condições de homens das cavernas. Muitas dessas agremiações de pessoas que haviam ali na região da África, da Ásia, da Europa, elas eram também nômades. Viajavam constantemente em busca de terrenos propícios para encontrar alimento, caça, água e todos aqueles recursos naturais necessários para a sobrevivência daquela tribo. Fato é que nós nos estabelecemos pouco a pouco, passamos a ser gregários, dominamos a tecnologia e passamos a plantar e colher os frutos. E fomos constituindo, então, pequenas vilas que se transformaram em cidades, mas sem aquela noção apropriada ainda da marcação do tempo, como nós temos hoje na civilização moderna, humana, terrestre. Então, naquele tempo, percebia-se a passagem das estações e planejava-se as colheitas, planejava-se os momentos corretos e apropriados de se semear, aqueles cereais que depois se transformariam no pão de cada dia. Fato é que a nossa civilização humana, ela avançou através dos milênios. Fomos nos encontrar na Grécia Antiga, 500 anos, até 1000 anos antes da vinda do Cristo. Então, de 10 mil anos para trás, até chegar 2000 anos antes da vinda do Cristo, então nós tivemos aí um longo período em que a humanidade foi avançando em todas as suas capacidades e recursos de civilização. Na Grécia, é interessante quando a gente ia aos anfiteatros assistir aquelas apresentações dos músicos, dos artistas, os gregos sentiram a necessidade de construir um artefato que pudesse medir, cronometrar cada uma daquelas apresentações. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram aquela ampulheta que nós conhecemos hoje com areia. A areia, na parte de cima, ia caindo, grão a grão, até marcar uma determinada quantidade de tempo para aquela apresentação daquele artista. Isso já foi um avanço considerável também nessa percepção do que é o tempo. E nós sabemos que ainda hoje, com toda a tecnologia, relógios atômicos com precisão de milésimos de segundo, nossa humanidade sente a necessidade de marcar a transição das coisas. Todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nós temos necessidade de marcar o tempo de trabalho, o tempo de alimentação, o tempo de repouso, e toda a nossa vida aqui, ela é direcionada dessa forma. Nós cronometramos a nossa vida e implementamos ações mediante essa marcação do tempo, seja durante o dia, seja durante a noite, no momento de repouso. Mas a pergunta da Bruna, ela ficou curiosa para saber, será que os espíritos têm a mesma percepção de tempo que as pessoas? E a pergunta dela é extremamente interessante, porque aqui também cabe uma reflexão. Só porque nós, naturalmente, todos nós vamos passar pelo fenômeno da morte e da desencarnação, só porque desencarnamos, não quer dizer que deixamos de ser quem éramos. Então, se nós estamos muito apegados às questões do tempo, muito preocupados com isso, obviamente, na generalidade dos espíritos que compõem a erraticidade no planeta Terra, nós desencarnamos e estamos aí 2/3 dessa humanidade desencarnada muito atrelada às coisas da matéria.
Então, para o espírito que é mais evoluído, ele consegue extrapolar, ele consegue trazer essa questão da temporalidade, essa questão dessa marcação do tempo, ele consegue sublimar isso. Então, se a gente perguntar para alguém o que ele entende como sendo eternidade, imortalidade, nós temos dificuldade de fazer reflexões sobre esses temas. Nós sabemos, somos todos espíritos imortais, porque Deus nos criou em um dado momento, né? Nós, enquanto princípios inteligentes, não éramos ainda espíritos, saímos lá do reino subatômico, fomos avançando para o reino mineral, o reino animal, vegetal, o reino animal, e adentramos ao reino hominal, onde passamos a ter a racionalidade, pensamento contínuo, entendimento de nós mesmos, reconhecimento, né, do nosso futuro, do presente, usando os recursos da mente, da memória, da imaginação e tudo mais. Então, nós temos essa capacidade de analisar o presente, de, através do pensamento, voltar no passado, só se volta no tempo através do pensamento e das memórias, e de projetar o futuro. Essa é a condição de um espírito. Mas nós estamos naquela escala de espíritos ainda muito atrelados às coisas da matéria, muito apegados ao tempo. Então, me lembro agora de uma lenda nórdica em que 2 jovens chegam ao sábio daquela vila, né, e perguntam: o senhor poderia explicar para a gente quanto dura a eternidade? E ele refletiu um pouco, virou para os jovens, apontou uma cordilheira que estava assim no horizonte, especificamente uma montanha de granito, e pediu para eles que fizessem o seguinte exercício. Vocês vão imaginar que uma ave bem pequena, frágil, ela vai chegar nessa montanha e vai bicar, né, com seu biquinho frágil, ela vai bicar essa montanha durante 1 minuto. Aí eles conseguiram imaginar aquela cena, ok. Aí o sábio fala com eles agora, com os 2 jovens. Agora, nós vamos fazer esse exercício de imaginação. Imaginemos que essa ave vai voltar daqui 100 anos e, novamente, durante o tempo de 1 minuto, ela vai bicar aquela montanha, com seu bico frágil. E eles, 100 anos, ok, tudo bem, imaginaram de novo. E o sábio, querendo então fazer uma conclusão do raciocínio que ele queria fazer com aqueles jovens, ele fala para eles o seguinte: depois que esse ciclo se repetir, de 100 em 100 anos, essa ave vai bicar essa montanha durante 1 minuto. Quando a ave conseguir desmanchar aquela montanha com seu bico frágil, ainda assim não terá passado nem 1 minuto diante da eternidade. Então, veja a sabedoria desse ancião da vila. Ele quis mostrar para aqueles jovens que a eternidade é realmente complicado a gente entender, mas que esse tempo, essa marcação de tempo que nós temos aqui, esse ciclo da vida, é difícil ainda de compreender, mas sabemos que nós, enquanto espíritos imortais, temos toda a eternidade pela frente, e o esforço de progresso e de melhoria pessoal tem que ser no presente, para projetar um futuro melhor, mas a percepção de passagem de tempo depende muito. Se eu desencarno numa condição ainda muito terra-terra, muito materialista, eu vou estar preso a todas essas questões ligadas, né, às vicissitudes, aos vícios, aos afetos e desafetos que aqui deixei, vou me ligar a eles através dessas emoções, dos pensamentos, e fico muitas vezes preso dentro de uma reflexão, de um monoideísmo, de pensamentos muito restritos. E um espírito superior não. Um espírito superior, ele expande, a sua vibração, né, as ondas mentais decorrentes de uma mente evoluída, elas são expansivas. Tanto que um espírito dessa envergadura, ele tem condição de, ao pensar, se transportar instantaneamente a distâncias incomensuráveis. Porque a gente precisa, quando a Bruna Corrêa faz a pergunta sobre tempo, a gente ainda está muito ligado nessa questão tempo-espaço, espaço-tempo. Mas para um espírito
altamente de capacidades, né, evoluído, e essa questão ele abstrai o tempo e espaço. Ele consegue viajar 1 ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros de distância, instantaneamente, muito acima da velocidade da luz. Então, a nossa civilização moderna coloca como limite na física quântica a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Mas a doutrina espírita, já há 162 anos, nos ensina que espíritos de escola conseguem fazer esse movimento de quanto mais evoluído, menor a massa, menor a concentração de energia, de condensação da matéria. Condensação é um termo que a gente utiliza, mas seria corporificação dessa dualidade onda-partícula. Então, esses espíritos fazem isso porque o volume deles é muito expansivo. A vibração de um espírito dessa envergadura, alta vibração, alta frequência, aí ele expande o volume, então ele faz esse movimento de transporte, de teletransporte muito rapidamente. Então, Bruna, para nós entendermos, o espírito ele vai ter, depois que desencarnar, né, o que são os espíritos? A humanidade desencarnada que está aqui conosco. 20 e poucos bilhões de espíritos desencarnados aqui na Terra. O que são os espíritos? Pessoas que estavam vivas conosco, vivas entre aspas, né? Estavam encarnadas conosco ainda ontem. E nós também, né? 40, 50, 60 anos atrás, nós estávamos na erraticidade, no plano espiritual. Tivemos a oportunidade de reencarnar, e daqui mais algumas décadas estaremos voltando ao plano espiritual. E qual a percepção que a gente tem de tempo hoje? A gente já conseguiu extrapolar isso? Conseguiu entender o que é eternidade? É isso, a gente precisa de adequar a percepção de tempo para o espírito, ou para... É porque a alma é aquele espírito encarnado. E o espírito, tentando fazer uma analogia, buscando a reflexão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele explica a diferença de alma e espírito. Então, aqueles de nós que estamos na condição já de desencarnados, teremos a percepção de acordo com o nosso grau de evolução. Eu gostaria de responder dessa forma, tomara que eu tenha conseguido me fazer entender, mas foi o que eu consegui pensar na hora para poder responder a sua pergunta. Bom, a próxima pergunta ela está ligada a um tema da doutrina espírita que eu tenho certeza que muitos têm dúvidas, né? Que é sobre a mediunidade. E a pergunta ela veio da Andréia de Melo. Ela faz a seguinte pergunta: gostaria de entender por que um médium consegue dar passagem para um espírito de luz, entre parênteses, entidade, e para um sofredor em horários diferentes, ou momento um, momento outro, médiuns de puxada. E outros médiuns só conseguem dar passagem para suas entidades, mesmo fazendo esforço, né? Bom, aqui nós temos um erro de concordância nessa pergunta, né? Porque a doutrina espírita ela não taxa nenhum médium. Um indivíduo médium numa reunião espírita, não uma reunião espiritualista, né? Nós podemos falar da doutrina espírita. Numa reunião espírita séria, ele não senta na mesa e é colocado para ele: olha, você vai trazer esse tipo de comunicação, né? Você vai trabalhar com determinada entidade. Isso na doutrina espírita não se aplica. A doutrina espírita ela classifica a mediunidade, né? Tipos de mediunidade: psicografia, psicofonia, médiuns que são doadores de ectoplasma, mediunidades de efeito físico, etc. A saber mais, né, sobre a classificação das mediunidades, seria interessante ler o livro dos médiuns, ou um livro que eu indico muito,
que é o Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Também tem outro, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que esclarecem bem essas questões. Bom, essa dificuldade que, no caso, o indivíduo, o médium, possa estar tendo para trazer comunicações de outras classificações de espírito, né, ela está ligada à sintonia. E aí vamos ver aqui o que o Livro dos Espíritos e outros autores nos falam sobre essa questão da sintonia, né? Na questão 484 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E a resposta: os bons espíritos simpatizam com homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-los. Daí a sua afeição por causa das semelhanças de sensações. Em outra oportunidade, Kardec comentou: todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, né? Joana de Ângeles, no livro Reverso da Medalha, ela nos fala sobre a sintonia também. E ela diz o seguinte: sintonizar é estar na mesma frequência mental e emocional de outrem, podendo captar e emitir pensamentos simultaneamente. Dessa forma, sintonizar ao contato psíquico com eles de forma consciente ou inconsciente. E nós sabemos que a comunicação mediúnica, ela se dá exatamente por esta sintonia, né, em que o médium ele faz com a entidade que deseja, então, comunicar. Agora, como o nosso irmão e amigo Fabiano acabou de explanar para a gente agora há pouco, respondendo à pergunta do tempo, ele falou sobre ondas de vibração, né? Que, de acordo com o grau evolutivo de cada espírito, essas ondas são mais longas ou mais curtas. Isso acontece tanto para os espíritos desencarnados, como para os espíritos encarnados, né? Então, nós, encarnados, também temos essa capacidade de vibrar. Tanto que, quando se começa a estudar a mediunidade em uma casa espírita, né, séria, um dos primeiros exercícios que se faz antes da prática mediúnica, a priori, né, o candidato a conhecer e estudar a mediunidade, o pretenso médium, né, o primeiro passo é se evangelizar. Então, em um curso, em um estudo de educação mediúnica, porque a mediunidade, o indivíduo ele nasce com ela, ele traz essa ferramenta emprestada, né? Ao contrário do que a gente ouve muito, e eu também ouvi muito isso antes de frequentar uma casa espírita séria, uma casa espírita que estuda de fato, né, os postulados deixados por Kardec e por tantos outros autores de renome, que se desenvolve a mediunidade. Eu cheguei a ouvir a seguinte frase: olha, fulano é médium, ele precisa de desenvolver a sua mediunidade. Bem da realidade, aqui a mediunidade ela precisa ser educada. O desenvolvimento do médium é para toda a vida, né? Porque aí ele vai se desenvolver como pessoa, como cristão, como um trabalhador, como um colaborador da seara do Cristo. Então, o primeiro passo é buscar o estudo do Evangelho. Depois, que a pessoa já estiver numa casa, já estiver frequentando o estudo do Evangelho, já estiver fazendo o culto do Evangelho no lar, já tiver compreendido
né, a sua necessidade de transformação e sentir a necessidade da educação mediúnica, aí sim, um dos primeiros exercícios que se faz é o exercício de vibração, né? Dessa capacidade de expandir mentalmente as percepções psíquicas. E aí, através da prática do Evangelho, através do estudo diário, né, do Evangelho e do esforço de transformação íntima, esse indivíduo, então, ele vai aumentando a sua capacidade vibracional e, por consequência, ele vai também afinando a sua sintonia, de forma que ele consiga, assim, trazer comunicações, tanto de espíritos mais evoluídos, quanto de espíritos sofredores, né? A nossa irmã, ela utiliza aqui, né, um termo, médiuns de puxada, e médiuns que trabalham apenas, só conseguem dar passagem para suas entidades, mesmo fazendo esforço. Acredito que sejam aquelas entidades que, de certa forma, elas se afeiçoam, né, sintonizam com aquele médium. Agora, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de prática mediúnica, porque pode ser um processo anímico também, né? Porque um médium que dá passividade toda semana, toda reunião para o mesmo espírito, traz a mesma comunicação, traz a mesma qualidade de comunicação, seja ela psicofônica, psicográfica, esse médium ele precisa de ajuda. Ele precisa de estudo, ele precisa ser acolhido, né, numa casa espírita e precisa ser direcionado para um estudo sério, porque não é saudável para esse médium ele estar semanalmente ou de acordo com a sua frequência dos trabalhos em que ele está envolvido, trazer uma entidade apenas ou apenas um tipo de comunicação, né? Uma mediunidade bem educada, ela vai trazer vários tipos de comunicação, seja de espíritos, seja dos mentores, seja de espíritos sofredores, seja de espíritos obsessores. O médium, uma vez capacitado e pronto para o trabalho, a própria espiritualidade vai direcionando quais os espíritos vão se comunicar através desse médium, tá bom? Pergunta da internauta Márcia. Márcia, o que está escrito aqui, Davi? Sobre o nome dela? Casais. Márcia Casais. O que acontece na hora do passe? Bom, quando nós vamos às casas espíritas, temos normalmente aquele momento, né, de abertura da reunião, da palestra pública. Encerrando-se a palestra, algumas casas espíritas direcionam as pessoas para que elas possam adentrar numa câmara ou numa sala dita de passes. E qual que é a necessidade das pessoas buscarem esse recurso alternativo para reequilíbrio mental, corporal e tudo mais? É uma troca de fluidos. Quando temos ali os médiuns passistas, que ficam aguardando que as pessoas entrem naquela câmara de passes, nós vamos nos recordar de nosso querido Mestre Jesus, quando falava aos seus discípulos, aos seus apóstolos: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando eu me recordo dessa fala do Cristo, eu penso na importância que ele teve para a humanidade ao nos ensinar, né, a prática do bem, a lei de amor, que nós deveremos ser caridosos uns com os outros. Então, nas casas espíritas, nos templos religiosos, seja onde for, né, todos nós podemos nos ajudar mutuamente. E como isso é feito? Através de uma palavra amiga, através da doação, né, de fluidos, o passe, como existem também práticas em outras seitas religiosas, em outros povos, várias técnicas em que, através da mente, nós podemos canalizar certos fluidos benéficos
salutares em prol de outras pessoas. A própria prece que se faz em prol de alguém, certamente, o que o Davi acabou de mencionar para a gente, a questão da sintonia, da transmissão do pensamento, né? Nós vivemos mergulhados num mar de pensamentos, e o pensamento, quando você tem uma simpatia por alguém e você se lembra daquela pessoa, e a pessoa, coincidência, eu estava pensando em você e você me ligou, é porque o pensamento ele carrega também esses sentimentos, né? Essas energias salutares. No passe, nós estamos a curta distância. Tem o médium passista, tem aquela pessoa que está ali para poder ser beneficiada com essa doação de fluidos. E o que acontece especificamente? A participação do médium passista no processo de doação é pequena. A maior participação é da equipe espiritual. Porque o médium passista, ele vai, no momento de reflexão, de oração, de fechar os seus olhos e de desejar doar algo para aquela pessoa que está ali, né, interessada em receber esses fluidos salutares, ele está lá dentro mesmo, né, lá dentro de si, com uma oração, pensando em Deus e pensando em beneficiar aquele irmão, ele está movimentando toda uma energia corporal, né, a nível mais físico. Se a gente for entrar lá dentro da célula, daquelas organelas, das mitocôndrias, que produzem o ATP e produzem energia, e o ectoplasma, ele é formado através dessa energia oriunda do ATP das mitocôndrias. Então, essa energia salutar movimentada, anímica, movimentada do corpo do médium, então canalizada e potencializada pela equipe espiritual. Então, percebem? Não há o que um médium passista se envaidecer. Eu estou doando, eu estou aqui trabalhando. Ótimo, nós temos que ter humildade, mas temos que entender que a maior parte do processo, da importância e, às vezes, da efetividade, da eficácia daquele tratamento alternativo, buscando auxiliar na autocura daquele ser, porque quem está ali também, é importante que ele note que, se ele não mudar o comportamento no lar, na sociedade, no trabalho, e ficar indo às casas espíritas, buscando só o passe, achando que vai buscar alcançar a cura, não. A gente sabe que é um processo de autocura. Nós temos que reformular atitudes, pensamentos, elevar nosso pensamento a Deus e buscar brilhar a nossa luz, como o próprio Cristo nos ensina. O que quer dizer isso? Deixar o homem velho para trás, tornarmos-nos melhores, buscando sermos homens novos, reformulados. Mas então, voltando à questão da Câmara de Passes, a equipe espiritual vai identificar naquela pessoa que está ali buscando, em que ponto do organismo dela existe um desequilíbrio energético. Porque a doença, ela somatiza no corpo físico, mas a enfermidade está na alma. Toda doença, sem medo de errar, a doutrina espírita com muita propriedade nos ensina isso, toda doença, ela é oriunda de um desequilíbrio do espírito. Então, essa doença se manifesta através, se eu tenho, por exemplo, nutro ódio, muita raiva por outrem, certamente eu vou desequilibrar o corpo em alguma parte dele, provavelmente na região do fígado. Então, aquela desarmonia, aquele desequilíbrio mental, esses tipos de sentimentos causam isso na gente. Vai desestruturar o funcionamento celular daquela região do fígado. Então, quando a espiritualidade percebe que aquela pessoa, ela precisa de um auxílio, ela vai, então, direcionar esse ectoplasma, esse fluido, essa matéria mais sutil, emanada pelo médium, vai direcionar para aquela região que está mais desequilibrada e vai potencializar esses fluidos. Como que eles fazem isso? Espíritos com capacidade de entender, né, o que é a vida em seu sentido mais amplo. Então, eles têm condições técnicas de buscar na natureza complementação desses fluidos, buscar nos animais, buscar naquela equipe de médiuns passistas que se encontra ali, doando, né? Então, eles conseguem manipular esses fluidos
nas suas diversas situações de sutilidade e vão, então, aplicar naquela região, buscando reequilibrar o funcionamento celular. Então, a gente percebe que a maior parte do trabalho é executada pela equipe espiritual. Mas lembramos que, para sermos beneficiados, eu, enquanto pessoa que vou ali à casa espírita receber um passe, eu preciso me fazer merecedor. Eu preciso de estar buscando ser melhor, de trabalhar na seara do Cristo, igual o Davi mencionou agora, a importância da gente buscar sermos e atuarmos no bem, porque a gente se faz merecedor. Então, a equipe espiritual, percebendo que, naquele momento ali, Fabiano está merecendo, porque está procurando ser melhor, pelo menos se esforçando por ser diferente, aí eles podem, então, beneficiar. Mas é um reequilíbrio orgânico, oriundo daquelas energias salutares que foram doadas, canalizadas e potencializadas, mas é provisório. Ao sairmos das casas espíritas, dos templos evangélicos ou católicos, budistas, não importa a religião, ao sairmos, se nós voltarmos a sermos aquela pessoa impaciente, que se encoleriza muito fácil, muito crítica, todas as virtudes nos transformam para o bem. E todo pensamento ligado ainda com o homem velho, que vai estar ligado mais com as questões dos erros de comportamento, de ser muito orgulhoso, de ser muito crítico, de ser muito vaidoso, egoísta, de querer só para mim. Então, isso desestrutura. As virtudes melhoram, harmonizam. Então, não adianta a gente receber e estar sempre indo nesses locais, nesses templos religiosos, recebendo a doação, se nós não mudarmos. Porque a mente humana, ela é o mais poderoso ciclotron. Sabe, aqueles aceleradores de partícula que existem em vários países, no Brasil, inclusive, nós temos em Campinas, que pegam aqueles átomos e aceleram para poder chocar aquelas partículas e fazer seus estudos. A mente humana é mais poderosa que um ciclotron como esse, porque ela produz energia em grande quantidade. Então, se eu canalizo e produzo essa energia a benefício do meu organismo, do meu corpo, aí sim. Mas isso a gente consegue através da mudança mesmo, de buscarmos sermos pessoas melhores. É o que o Davi também comentou. Ondas longas, vamos pensar nas forças da natureza. Nós temos a gravidade, nós temos o eletromagnetismo, nós temos no interior do átomo a força nuclear, né? Mas essas ondas que são de alta frequência estão ligadas ao que emana do ser, que busca ser melhor, né? Que vibra em amor, em sintonia com o equilíbrio que existe no universo. E aquele que é muito fechado, muito terra a terra, muito querendo só para si, aí a vibração é muito baixa. Então, tudo que vibra com grande intensidade tem uma alta penetrabilidade, se expande. E isso acontece dentro do organismo também. Nós temos 120 trilhões de células no organismo físico, 60 e poucas especialidades diferentes de cada uma dessas células, seja células dos ossos, do cérebro, os neurônios, dos outros tecidos do organismo. Todas essas são permeadas e perpassadas com essa vibração. Por isso que a pessoa tem que vibrar no bem, procurar estar em equilíbrio com a harmonia do universo e ser essa pessoa consciente do papel de cada um que nós temos diante das leis de Deus, de fazer o que é certo, fazer o que é bem, ser caridoso, que é colocar esse amor em ação, porque aí sim a gente não vai estar necessitados tantos, né, de estarmos sempre indo, sempre buscando passe, para buscar a cura. Não, é a autocura, a transformação, para a gente conseguir, então, entender o fenômeno do passe. É um momento de doação, mas é um momento especial também de reflexão, para a gente procurar sermos pessoas melhores. É verdade, a cura, na maioria das vezes, está dentro da gente mesmo, né? Às vezes, a mudança da forma de pensar já é o primeiro passo
para se curar, né? A próxima pergunta é enviada por Roseli Iara. Ela pergunta o seguinte: qual a eficácia da prece para os entes queridos, desencarnados, já que eles já levaram sua bagagem espiritual conforme sua conduta no plano físico? Bom, a prece, ela é algo tão importante na nossa vida, independente da nossa condição, encarnados ou desencarnados, que o próprio Cristo, ele deixou marcado na sua passagem aqui na Terra, né, um momento onde ele nos ensina a orar, a elevar o nosso pensamento a Deus, né? Em vários momentos do Evangelho, nós temos o exemplo e a imagem do Cristo se retirando para orar, para fazer prece. Nos seus momentos finais na cruz, ele eleva o seu pensamento a Deus e ora por nós, né? Quando ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ali, Jesus está orando. E no momento culminante, ele faz uma oração pequena: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali também é um momento de prece, de oração, de elevação do pensamento a Deus, né? Então, a prece, indiferente de qual o motivo pelo qual nós oramos, ela é fundamental durante a nossa existência. E por que não orarmos por aqueles que não fazem mais parte deste plano físico, né? Que já desencarnaram, como a nossa irmã fez aqui a colocação dela na pergunta. Então, o que é a prece? E aí, olha que lindo, né? No livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, Emmanuel fala o seguinte: é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. E aí ele segue um pouquinho no mesmo capítulo e ele continua falando: é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir a grandeza. Então, eu penso o seguinte, né? Por que não orar por aqueles que não se encontram mais encarnados? Onde quer que a criatura esteja, ela vai receber esse pensamento, essa emanação de carinho, essa emanação de bons fluidos, né, a seu respeito. E eu tenho certeza que, esteja ela na condição que se encontre, numa condição feliz ou numa condição de sofrimento, esta prece feita com carinho, com amor, com ternura, será para ela como um bálsamo, né? A suavizar ali, seja o seu sofrimento pela experiência que atravessa segundo as obras praticadas no plano físico, ou até mesmo para atenuar a saudade que eu tenho certeza, né? Nós que ficamos, nós sentimos saudade daqueles que se foram, e os que se foram também sentem saudades de nós. Então, eu tenho certeza que, ao receberem as nossas preces, esse sentimento, que ele é mútuo, ele acaba se atenuando dos dois lados, porque eu que oro, eu me ligo com aquele que vai receber a minha prece, e aquele, por consequência, recebendo a minha prece, se liga a mim, o que nos torna mais próximos um do outro, né? No Livro dos Espíritos, a questão 664, Kardec ele faz essa mesma pergunta. Olha que interessante. Ele pergunta o seguinte: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os seus sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Né? Porque, como a irmã aqui perguntou, né? Se já levaram a sua bagagem espiritual conforme a sua conduta no plano físico. E olha que interessante, o que o Espírito de verdade nos responde, né? Com relação
a essa questão. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta o alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz aquele desencarnado. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele fecunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos deste modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Ou seja, por que não orar por aqueles que não se encontram mais no nosso convívio terreno? Né? Segundo a vontade e os desígnios de Deus, cada um irá colher, né, segundo as suas próprias obras, mas conforme nos foi dito e esclarecido pelo Espírito de verdade, a prece, na maioria das vezes, desperta naquele espírito que sofre a vontade de se melhorar, de sair daquela condição em que ele se encontra, atraindo para a sua presença espíritos melhores, capacitados a auxiliá-los nesse míster. E, por outro lado, para nós que oramos, se oramos a favor de outrem, nós estamos nos ligando a Deus, o que também nos trará um sentimento de alívio e atrairá para o nosso convívio também espíritos de uma hierarquia mais elevada que nos auxiliará, por conseguinte, nas provas que nós também ainda temos que experimentar enquanto encarnados. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos. Agradeço estar aqui com o Davi. Agradeço a toda a equipe aqui também da casa por propiciar esse momento de nós podermos conversar sobre a doutrina espírita. Desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigado a todos, obrigado, Fabiano, pela companhia. Agradecemos também à casa pela oportunidade e que Jesus, né, possa abraçar cada coração em cada casa nesses momentos de isolamento social, né? Vale ressaltar que nós nunca estamos sozinhos. O Cristo, Deus nosso Pai, estará sempre do nosso lado. E com fé, esperança e boa vontade, eu tenho certeza que nós vamos vencer esses momentos. E o que nos aguarda é uma terra regenerada. Se Deus quiser. Um abraço a todos.